E se a gente estiver prestes a testemunhar o fim de uma era sem perceber? E se GTA 6 não for só mais um lançamento bombástico da Rockstar, mas sim um divisor de águas? Ou pior, um marco de encerramento? Não da franquia, mas daquilo que ela representa, daquilo que ela ousou ser quando ninguém mais tinha coragem. GTA sempre foi mais que um jogo, para muita gente, inclusive para mim. Ele foi quase uma linguagem, um código oculto que ensinava a observar o mundo com um olhar sarcástico, ácido, crítico, mas também absurdamente divertido. Um jeito de navegar por uma realidade distorcida onde tudo era permitido, até as coisas que na vida real seriam impensáveis. E justamente por isso, se tornava uma lente quase perfeita para entender o caos do nosso próprio mundo. Quando o GTA 3 chegou em 2001, ele não só mudou os jogos, ele deu uma nova forma de expressão para uma geração inteira. A liberdade que ele oferecia não era só técnica, de sair andando por aí, roubar carros, fugir da polícia, mas era uma liberdade criativa, uma liberdade narrativa. A Rockstar deixou claro desde o início: esse jogo não vai te ensinar a ser um herói, não vai te dar lições de moral, você vai fazer o que quiser e o jogo vai deixar. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante e perigosa, porque à medida que os jogos evoluíram, a sociedade também mudou. A cultura que antes aplaudia o politicamente incorreto como provocação inteligente, hoje vive entre os extremos do cancelamento e da autocensura, e é nesse novo mundo que GTA 6 vai nascer. Mas antes da gente falar sobre o futuro, a gente precisa entender o passado, e eu quero te levar comigo por uma jornada profunda, que vai muito além dos gráficos e das missões. Vamos analisar GTA como um fenômeno cultural, como crítica social, como um manifesto de uma geração. Vamos observar como ele resistiu ao tempo, e por que agora, mais do que nunca, ele corre o risco de ser silenciado não com um processo ou uma lei, mas com algo muito mais sutil: o medo. Medo de falar, medo de provocar, medo de ser GTA. Lá em 2004, quando o GTA San Andreas chegou aos consoles, a coisa já tinha saído completamente do controle. E esse era o ponto. A Rockstar não queria dar uma experiência limpinha. Ela queria que você se sujasse com aquele mundo. Você era um negro pobre de um bairro violento, envolvido com gangues, perseguido por policiais corruptos e cercado de figuras absurdas. Era um jogo que em muitos momentos parecia um tapa na cara da América conservadora. E era isso que o tornava inesquecível. Ele era sujo, caricato, debochado e ao mesmo tempo extremamente verdadeiro. GTA 4 foi outro passo nessa evolução. Niko Bellic não era um herói clássico, ele era um imigrante marcado por traumas, lidando com um sistema que prometia o sonho americano, mas entregava pesadelos urbanos. Liberty City não era só uma cidade virtual, era uma metáfora da falência moral e econômica de um país. Já GTA V elevou tudo a um nível cinematográfico. 3 protagonistas, 3 visões diferentes sobre o mundo podre. Franklin, tentando subir na vida com ética onde não existe ética. Michael, um ex-criminoso entediado com sua aposentadoria em meio ao luxo. E Trevor. Bem, Trevor era a própria anarquia encarnada, o caos como personagem. E o mais assustador, era nele que a gente mais se divertia. O que isso diz sobre a gente? O mundo aberto de GTA V era mais do que grande, era vivo. Ele zombava de tudo, da política, da polícia, da mídia, das redes sociais, do veganismo, da hipocrisia, do entretenimento. Nenhum grupo escapava. GTA não era apenas inclusivo, ele era democraticamente ofensivo. E era isso que o tornava brilhante. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de crítica feroz começa a ficar desconfortável no mundo onde tudo precisa ser explicado, justificado e suavizado. E é aí que entra o grande silêncio. Desde 2013, quando o GTA V foi lançado, a Rockstar entrou numa fase estranha. Ela ficou em silêncio quanto ao futuro da franquia principal, mas ficou extremamente ativa em outra frente. O GTA Online, um verdadeiro cassino digital de bilhões de dólares. Missões genéricas, conteúdos semanais, cosméticos caros, microtransações escondidas em toda parte. O caos agora tinha preço, a liberdade virou um passe de temporada. Enquanto isso, o que era GTA como arte, como crítica, como linguagem, parecia congelado. E então, em 2020, algo aconteceu. Dan Houser,
cofundador da Rockstar e roteirista principal da franquia, anunciou sua saída da empresa. E se você conhece GTA a fundo, sabe que esse é o nome mais importante do que muita gente imagina. Foi Dan Houser quem escreveu boa parte das histórias, diálogos e visões de mundo que tornaram GTA o que ele é. Com ele, saía também uma parte da alma do jogo. Agora, em 2025 ou 2026, o novo capítulo finalmente está chegando, GTA 6. E o que a gente viu até agora? Bom, só o trailer. E ao mesmo tempo, incrível e preocupante. A cidade está linda, os gráficos absurdos, os personagens parecem complexos, mas o tom é diferente. Tem algo ali que parece mais contido, mais seguro. Tem sátira? Tem. Mas tem também uma ética mais próxima do Instagram, do TikTok, da cultura viral, menos crítica, mais espelho. A Rockstar está tentando refletir o mundo como ele é agora, mas será que ela ainda tem coragem de bater de frente com ele como fazia antes? Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, as empresas mudaram, a própria Rockstar mudou. E isso levanta uma pergunta que ninguém está querendo fazer de verdade. Será que ainda existe um espaço para o GTA como os de antes? Ou a gente já passou do ponto de não retorno? Quando o trailer de GTA 6 foi finalmente lançado, depois de anos de especulação, hype e vazamentos, ele não só quebrou o recorde de visualização, como também reacendeu uma chama que parecia adormecida, a esperança de que a Rockstar ainda fosse a Rockstar. Só que dessa vez algo estava diferente, não só nos gráficos absurdos, na nova protagonista feminina ou na ambientação vibrante de Vice City, mas em algo mais profundo, algo na alma do jogo parecia ter mudado de forma. Vamos analisar com calma. O trailer de GTA 6 é visualmente espetacular. Cada frame é recheado de detalhes técnicos e artísticos que deixam claro quanto a Rockstar está jogando pesado na produção. É um espetáculo de luz, cores, ambientação e movimento. O sul da Flórida fictícia, chamada de Leônida, é uma versão hiper estilizada e sátrica de Miami, com pântanos, jacarés, clubes, mansões, festas, crimes, tudo com um toque pop, quase como se fosse um vídeo de Reel sem fim. A protagonista, Lúcia, é mostrada no início usando uma roupa de presidiária. Já sabemos que ela estava presa, e ao longo do trailer percebemos que ela estava envolvida com um parceiro em diversos roubos e fugas. Um Bonnie e Clyde moderno. E aqui já temos um ponto interessante. Pela primeira vez, GTA tem uma protagonista mulher, algo inédito em termos de protagonismo direto. E mais que isso, uma mulher latina. Isso é revolucionário, certo? Bom, depende. A escolha parece progressista, mas a forma como isso será abordado ainda está completamente em aberto. O medo, para muitos fãs da velha guarda, é que a Rockstar esteja abraçando os estereótipos não como sátira, mas como forma de alinhar-se com os padrões esperados da diversidade atual. Em outras palavras, será que a empresa está fazendo isso por convicção narrativa ou por obrigação de imagem? E essa dúvida não é pequena, porque se por um lado a inclusão é necessária e bem-vinda, por outro, o que fazia GTA ser especial era justamente a forma brutal e igualitária como ele encarava os ridículos em todos os grupos, sem exceções. A sátira era uma navalha afiada que cortava para todos os lados, e esse tom ele está mais suave agora, mais ético. A crítica social parece mais visual do que verbal. Aliás, o trailer fala pouco, quase nada de diálogos. Isso pode ser só uma escolha estética, mostrar primeiro a vibe visual, ou pode ser um sinal de que a narrativa vai se apoiar menos em diálogos provocadores e mais em storytelling ambiental. Se isso for verdade, pode ser brilhante, ou um indício de que a Rockstar está se afastando da marca registrada, roteiro mordaz, provocador e ousado. E isso se conecta diretamente com a nova fase da empresa. Desde que Dan Houser saiu, a Rockstar vem sendo reestruturada internamente. Relatos de bastidores falam sobre mudanças no ambiente de trabalho, corte de excesso de horas extras, maior controle corporativo e um novo foco em relações públicas. Em outras palavras, a Rockstar Punk dos anos 2000 virou uma multinacional bilionária mais limpa, mais corporativa, mais comedida. E isso, por si só, não é um problema. O problema é o que se perde quando se apaga a rebeldia. Porque GTA no fundo sempre foi isso, rebeldia, escárnio, exagero. Se essa faísca se apagar, o que sobra? Voltando ao trailer, tem outra coisa que chama atenção, a quantidade de referências diretas à cultura online. O trailer é praticamente um festival de memes vivos. Temos filmagens de brigas públicas, banhistas fazendo dancinhas, transmissões ao vivo das redes sociais, pessoas filmando crimes ao invés de impedi-los, e é a realidade atual refletida com brutalidade.
Só que dessa vez a Rockstar parece estar se espelhando no mundo de forma mais literal, quase como um documentário pop do que como uma sátira carregada de sarcasmo nos GTAs anteriores. Isso é genial. Mas é perigoso também, porque quando o espelho se torna literal demais, ele pode parar de provocar reflexão e só reforçar o que já existe. E isso é curioso, porque o GTA V, por exemplo, os vloggers, entre aspas, e influenciadores já existiam, mas eram caricaturas grotescas, ridículos. Agora, em GTA VI, eles estão esteticamente integrados no universo. Fazem parte da paisagem, são bonitos, estilosos, relevantes. Será que a Rockstar está dizendo que a cultura do Instagram venceu a sátira? Ou ela apenas a engoliu? Essa é uma dúvida central, porque GTA sempre zombou da cultura dominante. Mas agora, parece que ela se tornou parte dela. Porém, é aqui que entra o ponto mais importante dessa análise. O que realmente está em jogo em GTA VI não é só a história de Lúcia, nem a cidade de Leônida, nem as mecânicas de jogo. O que está em jogo é a identidade da Rockstar, e por consequência, a identidade do próprio GTA. Se GTA VI seguir o caminho da estética pop, do sarcasmo domesticado, das críticas seguras e dos temas palatáveis, então talvez estejamos mesmo vendo o fim de uma era. Não da franquia, que provavelmente vai vender bilhões, mas daquilo que GTA significa. Aquele soco no estômago, aquele riso desconfortável, aquela sensação de estar fazendo parte de algo transgressor. Aquilo pode estar indo embora. Mas ainda é cedo para cravar. A Rockstar é conhecida por esconder o jogo, muita coisa ainda não foi revelada. E talvez, só talvez, tudo isso seja parte de um plano maior, uma provocação silenciosa antes do ataque. Seja como for, GTA VI não vai ser apenas mais um jogo. Vai ser o termômetro de até onde a indústria de games ainda pode ir sem perder a alma. E o que for revelado nos próximos trailers, nas entrevistas, nos vazamentos, vai nos dar as pistas valiosas de como será a nossa nova era. Se ela existe, se ela merece existir, ou se é apenas o eco polido de uma rebelião que já terminou. Existe uma pergunta que ninguém parece querer fazer em voz alta, mas que ronda todas as discussões sobre GTA VI, como uma sombra incômoda. A Rockstar ainda tem liberdade para criar o jogo que ela realmente quer criar? E talvez essa nem seja a maior pergunta, certo? Talvez o verdadeiro dilema seja, a Rockstar ainda quer criar o tipo de jogo que ela fazia antes? Porque o mundo mudou, e rápido. Enquanto isso acontecia, uma força invisível foi ganhando espaço. A cultura do politicamente correto, a vigilância social constante e o tributo da internet. O jogo agora não começa quando você liga o console, ele começa quando você publica o trailer, e a plateia está cada vez mais pronta para julgar, cancelar, interpretar, distorcer e por aí vai. Não dá mais para simplesmente colocar um personagem machista e esperar que o público entenda que ele está ali para ser ridicularizado. Não dá mais para satirizar uma religião ou um grupo social sem ser imediatamente acusado de intolerância. Mesmo quando a intenção for provocar reflexão, o contexto for irônico ou a crítica for bem distribuída. O Twitter, o TikTok e os trends não têm tempo para nuances, e isso molda tudo. A sátira, a arma favorita de GTA, está sendo desarmada publicamente. Antes, ela era compreendida como uma lente de aumento, exagerar para montar os absurdos. Agora, qualquer exagero pode ser visto como um ataque direto, e isso muda profundamente a maneira como se escreve, se desenha e se publica qualquer coisa. A Rockstar sempre foi uma das últimas grandes defensoras da sátira total. Aquela que não poupa ninguém. Desde GTA 3, os rádios, outdoors e NPCs são uma metralhadora de sarcasmo. Em San Andreas, a piada estava tanto nas gangues quanto nos políticos, tanto nas celebridades quanto nas religiões. GTA 4 zombava do sonho americano enquanto celebrava sua tragédia. GTA 5 destrinchava o caos neoliberal, o culto da celebridade, o ego inflado da juventude conectada, e tudo isso era feito com um equilíbrio perfeito entre escárnio e inteligência. Mas agora, esse equilíbrio está sob ataque. Pensa comigo, será que seria possível lançar hoje um personagem como Trevor de GTA V, sem que metade da internet pedisse a cabeça da Rockstar ou julgasse muito? Trevor é racista, misógino, violento, psicopata. Ele mata, tortura, abusa e ri. Mas ele é, acima de tudo, uma crítica viva, um espelho exagerado de tudo que existe de podre no espírito libertário americano. A graça dele não está em ser admirável, está em ser um reflexo extremo e caricato da sociedade que o criou. Mas esse tipo de personagem hoje talvez não passasse de uma fase de pitch.
Talvez fosse vetado no roteiro. Talvez seria, entre aspas, ajustado, para não ofender. Talvez virasse um tipo de vilão, com um arco de redenção, alguma coisa motivacional, emocional para justificar seus atos, ou pior, seria diluído até se tornar inofensivo. Essa é uma palavra perigosa para GTA. Inofensivo. Que se GTA se tornar inofensivo, ele perde sua essência. O problema aqui não é defender o conteúdo tóxico, mas defender a liberdade de criticar usando personagens tóxicos. A arte sempre precisou da atenção, do desconforto, do "e se isso me faz pensar mesmo que eu não concorde?". Mas hoje em dia a arte vive sobre o medo de que a mensagem seja mal interpretada, descontextualizada, cancelada, processada, entre outras coisas. E essa vigilância cultural não vem só do público. As empresas agora têm equipes de sensibilidade, especialistas contratados para revisar roteiros, designs, missões. Eles existem para garantir que nenhuma minoria se sinta atacada, que nenhum personagem represente um estereótipo negativo, que nenhum símbolo seja mal usado. Isso é bom? Em parte sim. Evita erros grotescos, preconceitos disfarçados, representações burras, mas também impõe limites criativos. GTA sempre é uma franquia que se funciona sem limites. E aqui entra o ponto mais delicado de todos. Até onde vai a liberdade artística num mundo onde é tudo gravado, recortado, julgado e viralizado fora do contexto? Porque o Rockstar pode até escrever um diálogo genial, mas se alguém gravar 10 segundos fora do contexto e jogar no TikTok com a legenda "olha esse absurdo", a avalanche de críticas começa antes da explicação chegar. É um terreno minado e GTA está no centro dele. Isso talvez explique o silêncio prolongado da Rockstar durante todos esses anos. Talvez eles não estivessem apenas desenvolvendo o jogo, talvez estivessem tentando decifrar um novo código social, talvez estivessem reescrevendo e apagando, discutindo e ajustando, não por medo de processo, mas por medo de linchamento digital. E isso se reflete até na forma como o jogo é mostrado ao público. O trailer de GTA 6 não tem piadas explícitas, não tem sátiras pesadas, não tem frases chocantes. É lindo visualmente, é impecável, porém é seguro, óbvio. A provocação está disfarçada, a crítica social aparece, mas diluída na estética. A sensação é de que a Rockstar está testando as águas, medindo a temperatura da internet, observando se ainda pode ser quem sempre foi. Até que faz sentido, né? Isso nos leva a uma reflexão sombria. Será que o futuro da Rockstar está determinado não só pela ousadia, mas pelo silêncio do algoritmo? Porque se o medo de ofender for maior que a vontade de provocar, então GTA 6 será um jogo mais bonito, mais caro, mais polido e menos impactante da franquia. Mas ainda há esperança. A Rockstar sempre foi uma empresa que jogou as camadas, que escondeu mensagem nas entrelinhas, que usou o próprio sistema contra ele. Talvez GTA 6 esteja fazendo isso de novo. Talvez essa aparência segura seja uma armadilha. Talvez os maiores choques estejam sendo guardados. Talvez a crítica ainda exista, só que adaptada ao novo campo de batalha. Porque sim, o mundo mudou, mas talvez a Rockstar esteja tentando responder à nova era do único jeito que ela sabe: com caos. Críticas sociais. Mas o grande trunfo da franquia sempre foi o seguinte: GTA nunca cria um mundo do zero, ele exagera o nosso. Cada jogo é um espelho distorcido do tempo em que foi lançado, e isso é o que o torna tão relevante. Se GTA 3 satirizava o culto à violência e o crime midiático do início dos anos 2000, San Andreas falava sobre racismo estrutural, guerra às drogas e cultura de gangues no fim dos anos 90, GTA 4 desconstruiu o sonho americano no mundo pós-11 de setembro e GTA 5 destrinchava o colapso financeiro, a obsessão por celebridades e o individualismo tóxico do capitalismo digital. Agora o GTA 6 chega em plena era do colapso coletivo. A era dos algoritmos que sabem mais sobre você do que você mesmo. A era da ansiedade social mascarada por filtros do Instagram. A era onde todo mundo quer ser famoso, mas ninguém quer pagar o preço. A era do influencer criminoso, do milionário do crime concurso online, da dancinha do TikTok no meio da violência urbana. E é justamente aqui que GTA 6 pode encontrar ouro criativo. Porque ninguém está satirizando esse mundo com coragem. Só a Rockstar. Imagina um jogo onde você pode seguir NPCs e ver suas vidas digitais falsas nas redes sociais do universo do jogo, onde tudo parece perfeito, mas por trás há dívidas, vícios em drogas, traições, falência. Imagina um sistema de reputação digital em que o jogador pode manipular o público através de vídeos virais dentro do game, criando uma persona falsa para se proteger da polícia ou lucrar com publicidade fake. Imagina personagens que vivem mais no vídeo do que na realidade,
como uma crítica à forma como a nossa identidade foi fragmentada em likes, curtidas e cancelamentos. Esse tipo de estrutura não só adicionaria camadas incríveis ao gameplay, como serviria como uma crítica direta à nossa própria hipocrisia coletiva. A Rockstar tem a faca e o queijo na mão para mostrar um novo tipo de criminalidade moderna, aquela que se disfarça de lifestyle. O crime não se esconde nos becos, mas se exibe nas capas da revista, nos stories, nos podcasts de autoajuda que vendem mentalidade de sucesso enquanto lavam dinheiro. Essa é a era do coach bandido, do influencer criminoso, do traficante com canal de investimento. E ninguém no mainstream ousou criticar isso ainda. E quem vai fazer isso se não for GTA, né? Além disso, temos a questão da hipervigilância digital. A internet nos prometeu liberdade, mas hoje somos todos observados 24 horas por dia. E isso pode ser parte do jogo também. Imagina se durante o gameplay, certas ações de jogador geram buzz digital dentro do universo de GTA. Você rouba um banco, mas o vídeo viraliza no Vice Talk, como o rosto borrado, algumas pessoas te consideram herói, outras monstro. Isso afeta como os NPCs reagem, seus aliados começam a duvidar de você, a polícia começa a caçar você com base na geolocalização. Você não está mais fugindo da lei, está fugindo do engajamento. Esse tipo de sistema levaria a crítica social da Rockstar a um novo nível, onde o gameplay e o discurso se fundem. GTA sempre falou sobre o mundo à sua volta, mas agora ele pode simular esse mundo com ainda mais precisão, porque o nosso próprio mundo virou uma paródia. Agora, vamos falar sobre os temas psicológicos que tudo isso pode trazer. Vivemos numa era de ansiedade coletiva, pessoas estão hiperconectadas, mas solitárias. A pressão por aceitação digital virou um fardo mental. O sucesso virou sinônimo de exposição e a exposição virou o risco. GTA pode explorar isso de forma brutal. Talvez Lúcia, uma das protagonistas, não queira só dinheiro. Talvez ela queira sair do sistema, mas o sistema é onipresente. Talvez o crime não seja uma ambição, mas a única rota possível para escapar de um ciclo de pobreza, exploração e espetáculo. Talvez Jason, o suposto parceiro dela, esteja mais interessado na fama do que na liberdade. Talvez ele veja cada golpe como uma chance de viralizar, um reflexo do narcisismo disfarçado de rebeldia. Isso seria um choque entre motivações. Lúcia quer desaparecer. Jason quer ser adorado. Dois tipos de fuga, dois tipos de desespero. E isso tornaria a narrativa pessoal trágica. A Rockstar pode transformar isso em combustível emocional, psicológico, denso. E além disso, há a crise da masculinidade moderna. Nos jogos anteriores, muitos dos protagonistas de GTA eram versões diferentes de um ideal masculino em crise. Tommy Vercetti tentando ser implacável, CJ tentando equilibrar a gangue e a família, Nico Bellic lutando com seus traumas de guerra, Michael lidando com a decadência do homem provedor, Franklin buscando um futuro, e Trevor, bem, sendo um monstro da América. Mas agora, com a inclusão de Lúcia, a dinâmica muda, e isso pode abrir espaço para explorar como os homens do mundo moderno estão perdidos, emocionalmente analfabetos, carentes de direção, obcecados por status, mas sem propósito. Isso pode surgir nas interações, nas escolhas, nas reações dos NPCs e ao longo da jornada toda. GTA 6 pode e deve usar isso como crítica, mostrar os homens tentando provar sua força através do consumo, da violência, da pose nas redes sociais e mostrar como tudo isso é um castelo de areia. Esse é o momento mais fértil para a crítica social dos últimos 20 anos, e se a Rockstar acertar o tom, GTA 6 pode ser o jogo mais contundente da década. Não porque grita, mas porque nos mostra quem realmente somos no silêncio do caos. Quando a Rockstar revelou no primeiro trailer oficial que GTA 6 teria dois protagonistas, uma mulher e um homem, supostamente Lúcia e Jason, muita gente comparou de imediato com Bonnie e Clyde. E essa comparação não é gratuita, ela carrega muito simbolismo. Bonnie e Clyde, na vida real, foram símbolos do desespero americano durante a Grande Depressão. Jovens, pobres, violentos, mas vistos como rebeldes românticos por uma sociedade exausta da elite e da polícia. Eles eram ao mesmo tempo criminosos e celebridades, e isso diz muito sobre o que GTA 6 pode representar. Agora, imagine o seguinte cenário narrativo. Lúcia foi presa. O trailer já mostra isso, mas a pergunta que fica é, quem era ela antes disso? E o que levou ela até ali? Não seria interessante se Lúcia não tivesse crescido no crime? Talvez ela tenha vindo de um lar destruído, num bairro oprimido por violência e desigualdade. Talvez tentado ter uma vida normal,
mas o sistema, sempre piedoso com os pobres e os latinos, fez questão de lembrá-la de que os sonhos não são para todo mundo. Talvez ela tenha sido traída por alguém de quem confiava. Talvez foi presa injustamente, ou talvez se entregou por alguém. O importante aqui é criar camadas de empatia. Lúcia precisa ter uma história onde o crime não é a primeira escolha, mas a única que restou. Esse é o tipo de narrativa que transforma o jogo de ação em uma tragédia moderna. É onde o caos ganha rosto, voz, dor e por aí vai. E Jason? Talvez ele seja o oposto. Talvez ele tenha nascido no privilégio e escolheu o crime por tédio, por ego, por querer quebrar o sistema de dentro, ou por achar bonito o que viu nos filmes. Talvez ele tenha uma visão romântica da rebeldia. Ou então, talvez ele tenha se desiludido com o sonho americano, à sua própria maneira. Talvez ele tenha sido um soldado, um policial, um cidadão comum, mas foi cuspido para fora do sistema, como tantos outros, e encontrou no crime uma forma de vingança contra tudo. O ponto é que eles não precisam ser parecidos, precisam ser complementares. Lúcia é racional, Jason é impossível. Ela planeja, ele improvisa. Ela quer escapar, ele quer conquistar. Ela quer esquecer o passado, e ele quer provar algo. Essa dualidade cria tensão e dinamismo na narrativa. E mais do que isso, cria uma história de amor trágica, no melhor estilo Rockstar, onde o final feliz talvez nunca tenha existido de verdade. Só o sentimento de que no fim das contas os dois são tudo o que um outro tem. Imagina cenas onde eles discutem não sobre o golpe, mas sobre o que fazer depois. Lúcia quer sumir, viver uma vida simples, longe de tudo. Jason quer o último grande roubo, legado, fama, poder. Esses diálogos podem ser emocionantes, cheios de verdade e cheios de coisas desconfortáveis. E o jogador, no meio disso tudo, vai tendo que escolher com que ele mais se identifica. A busca por liberdade silenciosa de Lúcia ou a ambição barulhenta de Jason. Essas escolhas podem moldar o final do jogo. Talvez GTA 6 tenha múltiplos desfechos, não só por decisões específicas, mas por atitudes constantes. Se o jogador age com crueldade, Jason começa a se destacar na narrativa. Se ele protege civis, evita excessos, investe em melhorias para a comunidade, Lúcia se torna um foco emocional. Talvez os dois possam até se separar em certo ponto do jogo, e o jogador escolha com quem continuar. Agora imagine isso combinado com um sistema de reputação digital, redes sociais internas ao universo do jogo e vigilância constante. As ações do jogador não só afetam a história, mas a percepção pública dos personagens. Você vira uma lenda, ou um vilão, um herói do povo, ou um narcisista perigoso. E isso afeta suas possibilidades, seus aliados, seus inimigos. O crime não é mais só uma ferramenta, uma marca registrada. Ah, e tem mais. O mundo de GTA 6 provavelmente vai ser vivo, mais orgânico, mais reativo do que qualquer GTA anterior. E se a Rockstar seguir a tendência de simulação profunda, como vem sendo feito em jogos como Red Dead Redemption 2, podemos esperar eventos emergentes que moldam a narrativa pessoal do jogador. Imagina que no meio da missão, um dos seus aliados morre por causa de uma decisão errada. Isso só não estava no roteiro principal, mas agora a história mudou. Jason começa a duvidar de você, Lúcia se fecha emocionalmente, as falas mudam, o final muda, a forma como o mundo te trata muda. É um GTA vivo, é imprevisível. E é aqui que a parte mais sombria do jogo pode surgir. A ilusão de que tudo está sob o controle. Porque GTA sempre lidou com o caos, mas GTA 6 pode mostrar que você é o caos. Cada escolha que você faz, cada morte, cada roubo, cada traço da sua persona digital, tudo isso constrói uma identidade que talvez nem tenha mais volta. Você não está apenas sobrevivendo, você está se tornando algo. E a pergunta final pode ser: você ainda é você? Ou virou aquilo que mais temia? Esse tipo de narrativa filosófica, sutil, porém brutal, é o que pode transformar GTA 6 em mais do que um jogo. Pode transformá-lo em um estudo de personagem e de civilização. GTA sempre foi acusado de ser violento demais, imoral, insano, mas essa crítica vem quase sempre de quem nunca jogou o jogo de verdade, porque na prática a franquia GTA nunca foi sobre o caos pelo caos. Ela é e sempre foi uma crítica da hipocrisia do mundo real, uma lente de aumento sobre a violência estrutural da sociedade moderna, feita de forma caricatural e exagerada, e por isso mesmo brutalmente honesta. Mas o que muita gente não percebe é que, por trás de toda a anarquia, GTA sempre escondeu um dilema moral. E ele está no jogo. Está em você. Nas suas escolhas, no que você decide fazer quando ninguém está te obrigando.
Em GTA 4, por exemplo, você joga com Nico Bellic, um imigrante com um passado sombrio tentando recomeçar. Ele fala abertamente sobre o trauma, sobre arrependimento, sobre como o mundo corrompe as pessoas, mas o jogo te dá a liberdade para ser quem você quiser. Você pode viver o drama de Nico de forma coerente, recusando violência gratuita, tentando proteger quem importa, fazendo escolhas difíceis, ou pode ignorar tudo isso e explodir no hospital com um helicóptero roubado. O ponto é, o jogo nunca te impede, mas também nunca te perdoa. Esse conflito interno entre o personagem que o jogo sugere e o monstro que você pode escolher ser é o que torna a experiência tão profunda mesmo sem parecer. GTA V levou isso a colocar 3 protagonistas com visões morais distintas. Mas GTA VI tem a chance de amarrar esse dilema em um único fio narrativo poderoso. E esse fio é o seguinte: no mundo onde tudo já desmoronou, que ainda vale alguma coisa. A moralidade de GTA VI pode ser mais sutil e mais cruel. Não se trata de um sistema de karma, de pontos bons ou maus, como nos RPGs da década passada. Se trata de algo mais realista, mais psicológico. Um exemplo: você pode escolher não matar um determinado alvo porque ele tem uma filha pequena. Ou você pode matar rápido sem pensar 2 vezes e descobrir depois que o impacto disso destruiu uma rede de apoio que sustentava outras pessoas. Ou talvez você aceite um contato de execução e só mais tarde descubra que a vítima era, na verdade, um ativista lutando contra corporações que estão por trás do seu chefe, se assim podemos dizer. E o jogo nunca te julga diretamente, mas ele mostra as consequências. NPCs comentam, missões futuras se fecham, aliados começam a te temer, a cidade começa a mudar em torno de você não por uma barra de moralidade, mas pelo mundo. Eles reagem como o mundo real reage, com boatos, paranoia, confiança quebrada. Imagina um GTA onde você é o próprio boato ambulante, entre aspas. As pessoas têm medo de você, ou admiração, as gangues querem que você fique do lado delas, ou te querem morto. A mídia te chama de justiceiro, ou de psicopata. E tudo isso depende das suas ações. Mas não da forma artificial, tipo moral boa versus moral má, e sim de ética aplicada ao caos. Essa estrutura narrativa pode ser ainda mais poderosa se o jogo deixar você formar relações reais com NPCs importantes. Imagina um velho mentor de Lúcia, um ex-ladrão que virou mecânico, ele te ajuda nas primeiras missões, te dá abrigo, conselhos, mas aí chega uma missão, roubar peças de uma facção. Você faz e descobre que isso afetou diretamente o negócio dele. Agora ele te evita, te culpa, fecha as portas, talvez até te denuncie. Ou imagine uma repórter. Ela começa um contato neutro, investigando corrupção policial. Você decide usá-la para desviar a atenção de sua gangue, fornecendo falsas informações. Ela publica, perde a credibilidade. E mais tarde, quando você realmente precisa de alguém que denuncie um esquema, ela não quer mais saber. Você a usou como ferramenta, e agora ela te vê como um monstro. Claro, isso são tudo especulações e exemplos simples. Esse tipo de estrutura transforma o jogo em um espelho ético. GTA 6 pode ser o primeiro da franquia onde você não vai simplesmente fazer missões. Você vai colher as consequências de quem você se tornou. E o mais cruel, talvez, mesmo com as melhores intenções, tudo ainda dê errado. Porque GTA sempre trabalhou com a ideia de que o sistema corrompido desde a fundação, você não muda o mundo, você sobrevive a ele. E no processo, você corrompe também. Lucy e Jason podem ser o veículo perfeito para esse tipo de dilema. Você pode começar um código moral de sobrevivente, só o necessário, sem crueldade gratuita, com foco em liberdade. Mas a vida vai forçando suas mãos, e cada escolha errada vai criando rachaduras. Jason, por outro lado, pode representar a deteriorização consciente da moral. Ele sabe que está se afundando, mas gosta. Ele é o reflexo do eu quero tudo, mesmo que custe tudo. E no final, talvez o jogo te obrigue a fazer a pior escolha de todas: salvar a si mesmo ou salvar o outro. Lúcia ou Jason, o amor ou o poder, a liberdade ou o legado. E aí a pergunta volta: o que vale nesse mundo onde tudo já apodreceu? Esse tipo de experiência narrativa é rara, e é o que separa um bom jogo de um jogo inesquecível, e GTA 6 pode ser isso. Chegamos à última camada, a camada mais espinhosa, mais perigosa, porém necessária, e talvez a mais ignorada por boa parte da indústria. Estamos falando de temas interseccionais: desigualdade, racismo, imigração, gentrificação, violência policial, machismo sistêmico, entre outras coisas. Todos esses elementos existem no mundo real. Eles estão ali, atravessando a América Latina, os Estados Unidos, as periferias, os centros. Eles formam a carne viva do que é viver ou sobreviver.
E se GTA 6 tiver coragem, pode ser o primeiro jogo mainstream a lidar com tudo isso e sem filtro. Porém, a Rockstar precisa ir além da sátira caso queira fazer isso. Ela precisa abandonar o conforto do riso cínico e abraçar o incômodo real. Imagina a Lúcia, mulher latina crescendo num ambiente opressor, marcada por múltiplas camadas de violência, de gênero, de classe, de etnia. Imagina ela se envolvendo no crime não por ambição, mas por falta de alternativas, por trauma, por sobrevivência, por revolta. Cada escolha dela se torna uma colisão contra o sistema invisível, mas que sempre a machuca. Você começa a perceber que o jogo não é sobre subir na vida, é sobre desvendar o preço disso. Quem precisa morrer para que você sobreviva? Quantas mães choram a cada bala que você dispara? Lúcia pode virar uma espécie de espelho da América violenta. E a cidade de Vice City não é só um cenário. Ela é a prisão que alimenta esse ciclo. Nos bairros ricos, os problemas são escondidos com cercas, câmeras e discursos liberais. Nos bairros pobres, eles são visíveis nas rachaduras, nos corpos, nas ausências. O mapa de GTA 6 pode ser uma radiografia da desigualdade. Não só como estética, mas como dinâmica de gameplay. Missões que te obrigam a enfrentar dilemas morais, tipo invadir um prédio de luxo, eliminar um traficante, escolher entre matar um miliciano, um policial, um vereador. Bom, GTA 6 pode ser um jogo de dilemas sociais, não de vitórias. E aí está a revolução silenciosa. A Rockstar pode, com esse jogo, matar de vez o mito do herói gangster. Porque talvez não exista redenção, talvez o mundo seja mais complexo do que isso. Talvez o crime não seja glamuroso, seja só reflexo de falência de todas as outras estruturas. Talvez Lucy e Jason não sejam Bonnie e Clyde, sejam vítimas, sejam instrumentos, sejam só mais dois nomes na estatística invisível. E o jogo termina, não com um final hollywoodiano, mas com uma pergunta. E no fim, GTA 6 não precisa te recompensar, ele precisa te envergonhar, te incomodar, te provocar, ele precisa deixar um gosto amargo na sua boca. A sensação de que você não venceu nada e só sobreviveu. E nesse processo destruiu coisas que talvez nem percebeu. Que essa é a verdade que os jogos evitam mostrar. Você nunca está no controle total. O sistema sempre vence, o sangue sempre escorre e a memória sempre volta. Se a Rockstar tiver coragem, GTA 6 será mais que um jogo. Será um espelho brutal do mundo onde vivemos. Um ensaio digital sobre moral, poder e o preço da liberdade. E aí quando você desligar o console, o silêncio vai ser pesado, denso, estranho. Você vai olhar para o outro teto, vai pensar em Lúcia, nos tiros, na cidade que você ajudou a destruir. Talvez perceba, GTA 6 não foi divertido, foi necessário. Com GTA 6 temos uma chance rara de ver o entretenimento virar arte, de ver o caos virar crítica, de ver o crime virar contexto e o jogador virar cúmplice. A Rockstar tem o poder de criar um jogo AAA que não quer te agradar, quer te transformar. Se isso acontecer, não estaremos jogando um game, estaremos vivendo um manifesto interativo. Um grito pixelado, uma denúncia, um pesadelo belo. E quando o próximo jogo tentar te dar apenas liberdade, você vai lembrar de GTA 6. Vai lembrar que liberdade demais, sem consistência, é só mais um jeito de se perder. E aí talvez você nunca mais jogue do mesmo jeito. Agora, se a Rockstar deixar tudo o que analisamos aqui, falamos e debatemos, se eles deixarem tudo isso de lado, realmente, o fim da franquia, o fim de GTA que conhecemos, das críticas, exposições, sátiras e momentos cômicos, aí realmente entenderemos que GTA inicia um novo marco, um marco de agrado e de silêncio. E aí veremos o início da decadência da franquia GTA.